Seja bem-vindo aqui ao curso 30 Days Language Challenge. Nesta aula, neste vídeo, eu vou te explicar tudo o que você vai precisar de saber neste momento sobre este curso 30 Days Language Challenge. Vou te explicar como é que você vai estudar, como é que você vai comportar-se durante a sua caminhada neste curso. Antes de mais, deixa-me apresentar. Meu nome é Edilson Manuel, não é? E eu serei o seu instrutor durante o curso 30 Days Language Challenge. Este é um curso que você vai impulsionar as suas habilidades do inglês e você vai realmente aprender inglês, o inglês que você vai usar no seu dia a dia, não é? Então eu preparei um manual para nos ajudar aqui na nossa aula, né? Então esse é o manual, não é? 30 Days Language Challenge, aqui, 30 Days of Language Challenge, não é? 30 Days de língua, de aprendizado de língua, né? Um desafio, não é? De aprendizado. É o guia do estudante. Então, esse vai ser o seu guia do estudante, não é? Então, o guia do estudante é um manual que você vai usar à medida que vai estudando aqui no nosso curso 30 Days Language Challenge, né? Você vai poder baixar aqui este manual, estará aqui embaixo no nosso vídeo, né? Mas o que é aprendizado de idiomas, o que é vocabulário, né? Agora, já parou para pensar em quantas palavras existem em inglês? Bom, vários dicionários atuais listam mais de 300.000 palavras em inglês, né? São muitas palavras, né? Por mais que existam tantas palavras assim, nem todas as palavras são usadas. Existem aquilo que também chamam de slang, são gírias do inglês, não é? Existem também os phrasal verbs, existem também as expressões idiomáticas, não é? Tudo isso faz parte do vocabulário do inglês, né? Que é da língua inglesa, por assim dizer, né? Agora, mas nem todas essas palavras são usadas de uma única vez, não é? Nós Diz-se que cerca de 30% das palavras é que são usadas, né, no dia a dia, né? As palavras essenciais, né? As frases essenciais, palavras e frases essenciais, né? E são essas palavras e frases essenciais que eu trouxe aqui para você. São palavras que são usadas por dia a dia por todos, tanto por nativos americanos como por quem está aprendendo, para quem aprende esse idioma, o inglês, né? Todas essas palavras eu trago aqui para você. Bom, uma das coisas que você precisa de saber também, né, sobre o inglês, que eu até trago aqui como um dado muito importante, né, que é que o inglês é a terceira língua mais usada no planeta, né, ela é falada por mais de 1,5 bilhões de pessoas no mundo todo, né. Então, e você já sabe da importância do inglês, de certeza, se estás aqui a assistir esse vídeo é porque sabes da importância do inglês, né. Estamos a falar de que o inglês é importante por quê? Para fazer negócios, o inglês é importante tanto para viagens internacionais, né. Quem aprende inglês, né? Não só tem, aliás, o inglês não só traz benefícios econômicos, benefícios, mas também tem benefícios à saúde, né? Uma pessoa que aprende inglês, que aprende mais do que um idioma, tem maior probabilidade de viver mais do que uma pessoa que não aprende mais do que um idioma, né? Então, essa é uma das razões também de aprender aqui inglês, não é? Então, por quê? Porque o inglês, aprender uma nova idioma, aprender novas coisas, torna o teu cérebro útil, torna o teu cérebro, mantém o teu cérebro, por assim dizer, vivo, né? A executar funções, né? Então, é muito bom aprender aqui um novo idioma e é um desafio também, né? Para ti, não é? E para a sua mente, para os seus estudos também, né? Então, é um grande benefício aqui de se aprender inglês, né? Agora, você não precisa necessariamente de aprender todas as 300.000 palavras do inglês, né? Apenas aprender o essencial, conforme eu já falei antes, né? O essencial estamos a falar de quê? Neste curso de inglês, nós estamos a falar de mais de 3.500 palavras, né? 3.500 palavras usadas no dia a dia, não é? Estamos a falar de mais de 450 frases que você vai aprender aqui dentro de um mês, não é? Então vai ser um vocabulário diversificado, não é? Ou seja, vamos aprender sobre vários assuntos. Uma outra coisa que você precisa saber, né, é que aprender inglês leva anos, né? Mas nem sempre são necessários tantos anos. Depende muito de como você estuda, depende muito de como você se dedica, não é? Para aprender inglês. Além disso, depende de ter aqui a matéria, depende de ter os vídeos explicativos, não é? Neste caso, nós temos tudo isso, temos a matéria, vídeo explicativo, áudios, tudo isso para te ajudar aqui no seu aprendizado do idioma, não é? Neste curso, você vai aprender mais de 30 assuntos. Estamos a falar de aprender sobre como se apresentar, como falar de si próprio, como falar do seu trabalho. Vamos aprender também sobre o que você deve dizer ao ir ao mercado. Aprenderemos também o que você deve falar ao ir ao médico, ao ir a um restaurante. Então, como se comportar, como pedir à mesa, como pedir
ao garçom que te atenda, tudo isso nós vamos analisar aqui no nosso curso 30 Days Language Challenge nesta caminhada. Obviamente vamos começar bem devagar, que é para você se habituar aqui à dinâmica do curso e depois nós vamos dar uma continuidade aqui no nosso, vamos aumentando as frases, as estruturas e tudo mais no nosso curso, não é? Ok, este curso vai te ajudar a aumentar o seu vocabulário e a impulsionar suas habilidades de conversação. Este curso é ótimo tanto para quem já aprendeu inglês antes, como para quem ainda não aprendeu inglês, né? Não importa se você já aprendeu inglês antes e já esqueceu, então será muito bom para ti. Tanto para quem está a começar, se você já começar a aprender inglês, pode começar sim a aprender aqui com o nosso curso 30 Days Language Challenge, porque vai ser muito bom mesmo para você poder aqui aprender vocabulário em muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Agora, mas o que é vocabulário, né? Estamos a falar muito aqui de 30 Days Language Challenge, aprendizado de vocabulário, mas o que é exatamente vocabulário? Bom, vocabulário são expressões, são palavras, são frases usadas no nosso dia a dia, não é? Porém, o vocabulário podemos dizer que está dividido. Existe vocabulário extenso, por exemplo, o vocabulário da língua inglesa, que é o vocabulário completo. Estamos a falar de palavras usadas no inglês. Mas mesmo no inglês podemos definir que existem vocabulários, por exemplo, usado por um certo grupo de pessoas, um certo grupo de profissionais. Por exemplo, vocabulário usado por médicos. Existe vocabulário usado por enfermeiros. Existe vocabulário usado por cirurgiões. Existe vocabulário usado por técnicos de informática. Existe vocabulário usado por técnicos de construção civil. Então, esses vocabulários, não é? Nós aqui, neste curso de 30 Days Language Challenge, não vamos nos focar num determinado grupo específico, né? Nós vamos focar no vocabulário usado no dia a dia, nas diversas situações, né? Nas diversas situações. Para isso, para nós estudarmos aqui neste nosso curso 30 Days Language Challenge, nós precisamos de entender um conceito que é muito importante, né? Que é o conceito de memorizar estruturas, memorizar frases, memorizar as coisas, né? O que é esse conceito de memorizar? Memorizar é a associação que nós fazemos com os dados que nós temos na mente e com as informações decoradas, né? Então nós precisamos ter isto em mente. Por quê? Porque o que é importante memorizar? É que, na verdade, nós quando estudamos, quando vemos, quando nos deparamos com uma coisa, temos a primeira impressão que nós temos daquela coisa, temos a primeira impressão que nós temos das nossas frases, não é? Porém, depois de algum tempo, nós esquecemos. Então, o que é necessário fazer? É necessário procurar memorizar as estruturas, as frases, tudo aquilo que nós queremos aqui aprender do inglês. Para memorizar, nós precisamos de entender dois conceitos, né? Porque a memória funciona assim de um jeito muito especial. Temos a memória a longo prazo e a curto prazo. Nós precisamos das duas, tanto da memória a curto prazo como da memória a longo prazo. Então, nós precisamos dessa memória, por quê? Porque nós vamos estudar aqui muitas frases. Então, quando estudamos muitas frases ao mesmo tempo, às vezes fica difícil memorizar tudo. Depois de nós armazenarmos a informação na nossa memória a curto prazo, nós vamos armazenar elas na memória a longo prazo. Mas isso tudo aqui, de armazenar informações na memória a curto prazo, depois de armazenar na memória a longo prazo, não é uma coisa que você impertrivelmente tem domínio, que você vai fazer tipo, oh, ok, essa informação eu quero meter na curto prazo, essa é na longo prazo. Não, não se preocupe. Isso vai ser algo automático, não é? Que a tua mente ela já vai fazendo. Mas não necessariamente a tua mente vai fazer assim, tipo, ok, porque a tua mente foi programada para fazer. Não. Nós vamos programar a tua mente para te ajudar a memorizar as palavras do inglês. É onde perceber uma coisa: tudo que você vai aprender aqui no curso 30 Days Language Challenge, nunca mais vais esquecer. Acredite, nunca mais vais esquecer, porque por causa da técnica que nós vamos usar aqui, que é o de SRS, que é a técnica da repetição espaçada. Vocês vão ver que é uma técnica muito boa, né? Vamos aprender mais à frente, né? Vamos aprender mais à frente sobre essa técnica, né? Agora, quando nós estudamos um novo idioma, como o inglês, é importante estudar com uma técnica, né? Importante estudar com um método. Por quê? Porque se nós nos deixarmos levar simplesmente, oh, estamos aqui, fazemos isto e aquilo, estamos a aprender isto e aquilo, assim não vamos conseguir aprender, né? Nós precisamos de ter um passo a passo, precisamos de ter uma técnica que a seguir, não é? A seguir, um passo a passo a seguir, que é para podermos ter esses nuances todos, termos tudo memorizado na nossa mente, não é? Ok, agora deixa-me explicar como é que vai funcionar aqui o nosso curso 30 Days Language Challenge, né? Então, este curso consiste em 7 módulos que você vai estudar.
Então, esses módulos você vai analisar um semanalmente, um módulo por semana, não é? Agora, esses módulos você aprenderá vocabulários relacionados com assuntos comuns do nosso dia a dia, não é? Então, os módulos eles estão divididos, conforme eu já falei antes, por semana. Os módulos e as aulas, não é, foram preparadas de modo que possam ser analisadas e estruturadas de forma independente. Ou seja, as aulas são independentes, né? Uma aula não depende necessariamente da outra aula. Conforme eu disse, são assuntos diversificados que você vai aprender. Por exemplo, pode ser que tu aprendas assuntos relacionados com como se comportar no restaurante. Então, se você aprende como se comportar no restaurante, é diferente do como se comportar, por exemplo, no mercado, não é? Como perguntar as coisas no mercado, ok? Então, por isso que as aulas são independentes, né? Uma não está ligada com a outra. Por exemplo, na primeira aula que você vai ter, você vai aprender sobre como se apresentar, como falar sobre você mesmo. Obviamente, se você estiver acompanhado com alguém, você pode usar a aula número um, que é como falar sobre você mesmo, para falar sobre você mesmo dentro do restaurante, não é? Então, que é uma coisa também muito bom, que é associar as aulas, né? Associar uma aula com a outra. Porém, as aulas são independentes. Ah, por que as aulas são independentes? Porque isso permite uma maior flexibilidade, não é? Maior flexibilidade não só no quesito da aula em si, mas também no quesito de atualizações. Assim, eu posso atualizar qualquer uma das aulas sem precisar de mexer uma outra aula, né? Posso introduzir novos conceitos, novos conteúdos a uma das aulas sem precisar necessariamente de introduzir em todas as aulas, né? Então, daí que é muito bom fazer isso, não é? Daí que é muito bom fazer isso. Então, conforme já falei antes, o curso é perfeito para quem está a começar a aprender inglês, né? E também, porém, funciona para quem já aprendeu inglês e quer se recordar aqui de alguns conceitos, não é? O acesso a uma coisa que talvez você ainda não percebeu, né? O acesso a este curso é vitalício, ou seja, você terá acesso a este curso não só por este período de um mês, mas por quanto tempo você for a estudar, não é? Daí que é uma coisa interessante que você precisa saber é que as aulas nem sempre precisam ser estudadas de forma sequencial. Se você não necessariamente tem que seguir a sequência das aulas, o que é diferente nos outros cursos, não é? Que você tem que, se você perde a aula 1, tem que seguir a aula 2, a aula 3. Não, não se preocupe. Você pode assistir a aula 1, assistir a aula 5, assistir a aula 6, porque elas estão organizadas assim de forma independente, né? De forma independente. Então você pode escolher os assuntos, se quiser, pode estudar por assunto, se quiser pode estudar de aula 1 até a última aula. Então essa é uma escolha que você vai ter que fazer pessoalmente, né? Ter que fazer pessoalmente. Então, dentro daqui do nosso curso, né? O ideal é sempre seguir de uma sequência tipo do primeiro até o último, mas porém você pode fazer isso de forma independente. Você vai encontrar que, aliás, se você não perceber a matéria, você pode repetir várias vezes, não é? Vai encontrar que nós aqui neste curso temos vídeo aulas, temos materiais em PDFs, temos tutoriais. O que são tutoriais? São dicas de como fazer as coisas, né? Vais encontrar tudo isso aqui neste curso de 30 Days Language Challenge, né? Então, uma das coisas também que você deve perguntar aqui é sobre os módulos, quais são os módulos incluídos, não é, no curso, não é? Bom, eu quero falar agora dos módulos e da estrutura do curso. Então, o primeiro módulo que nós vamos estudar aqui, que na verdade é o módulo zero, que eu digo aqui que é o módulo zero, não é? Fala aqui sobre a repetição espaçada, não é? A técnica de repetição espaçada. Mas antes de falar sobre a técnica de repetição espaçada, não é? Nós vamos ter a primeira aula, a aula número um, essa aula de inglês, não é? Que você vai aprender sobre como se falar de si, como falar sobre o seu nome, como falar sobre a sua família e da sua profissão. Então, é uma aula muito boa. Esta aula, primeira aula que você vai ter aqui, pode ser um pouquinho longa, não é? Porém, vai ser essencial, não é? Porque nós vamos ter aqui várias aulas, não é? Durante esta semana, que é a primeira semana de aulas, vamos ter várias aulas que não necessariamente são aulas de inglês, né? São aulas sobre como você vai se preparar, como você vai estudar, tudo isso para que você possa estar mais enquadrado aqui no nosso curso 30 Days Language Challenge, né? Daí que a primeira dessas aulas, né, vamos falar sobre o que é um vocabulário, como se aprende vocabulário. Depois vamos falar sobre o que é a repetição espaçada e como aprender repetição espaçada, não é? E como se beneficiar dessa técnica. Depois vamos aprender como instalar
nenhum programa de computador que você vai usar nos seus estudos, né? E também como otimizar esse programa. Terão tutoriais tanto para a instalação, tanto para o celular, como para o computador. Você vai encontrar todas essas aulas aqui no nosso curso 3D Language Challenge. Não se preocupe, está tudo bem organizado aqui no nosso curso, para você estudar. Depois vamos ter aqui as nossas rotinas, né? Que é o módulo 2, que é na verdade o segundo módulo, que é na verdade eu considero ele o primeiro módulo, na verdade, né? Por que é o primeiro módulo? Por que é o módulo número um? É que, na verdade, aqui, nas aulas que vão seguir, que você terá a seguir, não necessariamente teremos aulas de inglês como que tal, né? Obviamente que a primeira aula, a aula número um, vai ser de inglês. Isso para poder entender a técnica que nós vamos usar aqui, não é? Porém, as outras aulas, né, já não serão de inglês. Mas agora, no módulo número um, que nós vamos falar aqui das rotinas, não é? Então, nesse módulo das rotinas, nós vamos falar sobre saudações, introduções, como falar, como cumprimentar alguém, não é? Vamos falar também sobre as rotinas matinais, não é? Vamos falar sobre as rotinas de refeições, vamos falar sobre rotinas de tarefas domésticas, a parte um. Temos também a rotina de tarefas domésticas, parte 2, né? A rotina de tarefas domésticas tem duas partes, porque é muita coisa que nós fazemos em casa, que nós temos nas nossas atividades do dia a dia. Então, daí que temos essa parte um e parte 2, não é? E depois temos também falando aqui sobre suas roupas, né? Falando sobre as roupas, que é um assunto muito importante. Tu tens que, por exemplo, ok, vais a uma loja, tu tens que saber como é que falar sobre camisa, como é que falar sobre calça. Então é importante saber isso, né? O que é camisa, roupas no geral, né? Depois também falando sobre a sua localização, falando sobre a sua casa, onde é que tu vives, não é? Depois também falando, depois aí já temos a segunda parte, que é o módulo 2. Então essas aulas foram preparadas para ser estudadas conforme eu já lhe expliquei antes. O curso Ter 10 Language Challenge é um desafio de 30 dias. Então as aulas foram preparadas, são 30 aulas, né? São 30 aulas. Então temos, por exemplo, aqui ahm, o que é? Falando sobre a sua família, no módulo 2. Temos também falando sobre passeios, movendo-se pela cidade, falando no restaurante, não é? Fazendo as compras, no médico, falando sobre animais, falando sobre o futuro, quais são os seus objetivos para o futuro, ok? Falando sobre o seu passado, falando sobre coisas que você gosta, coisas que você não gosta, falando sobre o sistema de educação, em qual é o seu nível acadêmico, grau acadêmico, não é? Falando sobre o grau curricular, ok, aula 18. Falando sobre os meios de transportes, não é? Que é a aula 19, não é? Falando sobre os transportes, a sua locomoção, como é que você se locomove, falando sobre os seus sentimentos, falando sobre as suas profissões e ocupações, é a aula número 21, que também é muito importante. Ah, eu vou falar que... Ok, tá bem. Depois disso, nós vamos estudar aqui sobre assuntos diversificados. Por exemplo, vamos falar sobre locais geográficos, né? Como é que você pode dizer que eu vivo numa cidade pequena, que eu vivo numa vila, ok? Falando sobre as pessoas, falando sobre as formas de cores, não é? Falando sobre o clima, ok? Falando sobre o dia a dia, falando sobre as rotinas noturnas. Esse assunto das rotinas noturnas, na verdade, é uma continuação, por assim dizer, aquelas rotinas diárias e tal, só que aqui já serão abordadas num outro ângulo, não é? Falando sobre o pedidos de desculpas, não é? E nas últimas 3 aulas nós vamos falar sobre celebrações, né? Estamos a falar de celebrações, estamos a falar de feriados, ano novo, não é? Vamos falar sobre esses feriados, como é que se fala em inglês, falando sobre as doenças e mortes, falando sobre assuntos diversos, assuntos frequentes do dia a dia também, né? São os nossos módulos de aulas, não é? E no fim temos aqui a conclusão do curso, não é? E como você vai continuar a aprender. Depois eu vou te explicar uma das coisas mais importantes é como é que tu vais continuar a aprender depois do curso Ter 10 Language Challenge. Quais são as competências que você vai adquirir aqui neste curso? Bom, uma das coisas é que você vai aprender aqui a pronunciar palavras em inglês, vai aprender a falar frases do dia a dia em inglês, né? Além disso, você vai aprender como reconhecer frases que as pessoas usam nas suas conversas em inglês, né? E também vai ganhar uma competência para que você possa iniciar uma conversa em qualquer lugar onde você estiver, não é? Então você vai aprender isso, né? Agora, uma das coisas que você tem que fazer também, tem que saber ok, como é que você pode se beneficiar ainda mais aqui do nosso curso Ter 10 Language Challenge? Bom, uma das coisas que eu preparei aqui, não só para este curso Ter 10 Language Challenge, mas para ti, para tu aprenderes mais do inglês, para não estares limitado, é que
Eu tenho um grupo chamado The Way to English a Malta, ok? No Telegram. O que é o Telegram? Telegram é um aplicativo como o WhatsApp, mas que permite ter mais pessoas. E quem são essas pessoas? São pessoas que já falam inglês, tem também pessoas que estão a aprender inglês, pessoas que são muito boas também, pessoas que não são tão boas, mas todos nós estamos lá para aprender inglês. Para que serve esse grupo The Way to English a Malta? Serve para tudo, serve para você encontrar mais matéria, serve para você aprender mais informações aqui do inglês, serve para conhecer mais pessoas, né? Mas o Telegram, tu pode enviar teus vídeos, pode enviar áudios, pode enviar tuas gravações daquilo que tu fazes, não é? Fazer os seus TPCs, sei lá. E é esse grupo que você vai usar aqui na plataforma para você compartilhar o seu aprendizado do seu 30 Days Language Challenge, né? Temos também um grupo no WhatsApp que você também terá aqui o link, não é? Para você poder se conectar conosco. Então, agora existem grupos privados, que são os grupos que são específicos para o nosso curso 30 Days Language Challenge, para vocês terem dúvidas do 30 Days Language Challenge. Mas uma coisa que você precisa também ter em mente, todas as segundas-feiras temos aulas. Essas aulas, para além das aulas do curso, eu incentivaria que você assistisse às aulas das segundas-feiras. Por quê? Porque é uma aula que acontece uma vez por semana e é uma aula que vai dinamizar o seu inglês, vai aumentar o seu inglês diariamente, né? Sempre. Obviamente temos aulas de conversação que vamos coordenar no grupo, não é? Neste grupo privado, não é? No grupo privado vamos coordenar quando é que vamos marcar as aulas de conversação, né? Então, basicamente é isso. O meu objetivo é ajudar você a aprender inglês, não é? Então, eu espero ter esclarecido aqui aspectos principais referentes ao curso que você vai ingressar referente aqui a este curso, né? Aspectos referentes à sua participação, não é? Então, eu espero que você participe, porque o desenvolvimento só é especificamente e exclusivamente voltado a ti, né? O desempenho, as aulas, só quem vai avançar aqui és tu, quem vai desenvolver o seu inglês és tu, tu és que tens o domínio. A vantagem deste curso é essa, te dar o domínio de aprendizado, te dar o domínio de aprender aquilo no seu curso de inglês, né? Ou seja, o principal responsável pelos seus estudos é você, né? Então, estudar à distância, fazer esse estudo esse estudo à distância por computador, por celular, requer muita autonomia, ok? Requer muita, como é que se diz, determinação, ok? Força de vontade e ser organizado, né? Requer que você seja organizado especificamente para poder estudar. Então, porém, você tem aqui a tecnologia à sua disposição, não é? Qualquer dificuldade também estamos aqui. Temos aqui a nossa central de ajuda, não é? Que você pode perguntar. Temos o grupo onde você pode perguntar qualquer coisa que você quiser sobre aqui o nosso curso. E seja bem-vindo aqui ao nosso curso. Abraços, até a próxima aula.